Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula na Escola Estúdio, curso técnico de PCP, Planejamento e Controle da Produção. A nossa disciplina Indústria 4.0. Hoje nós temos uma revisão de conteúdos, já que temos avaliação na próxima semana. Confere? Legal. Professor, só uma pergunta. Hoje, então, será indústria e não PCP? Eu não entendi aqui. Fala de novo. Professor, então, hoje não será aula de PCP, mas sim de indústria, só para fazer a registro. É, indústria 4.0 hoje, que é a terça-feira. Tá certo. Confere? Então, tá. Então, nós vamos rever alguns conceitos que a gente observou durante as últimas aulas e fazer alguns comentários aí sobre algo que aconteceu na história do Brasil, que chama a atenção porque envolve tecnologias que nós temos, que foi disponibilizado há mais de um século atrás, tá, gente? Então, perceba aí, quando você tem governantes que são inteligentes, o que eles podem produzir para um país, tá? Bom, lembrando, né? Estamos estudando a indústria 4.0, lembrando que estamos vivendo a quarta revolução industrial. A primeira revolução teve início lá na Inglaterra, com a máquina a vapor, quando James Watt propôs lá aquele modelo de máquina a vapor, que logo na sequência deu início aí a toda a produção, né, dentro das fábricas, utilizando máquinas movidas de forma mecânica e com a força do vapor. Nós não tínhamos eletricidade naquele momento ainda, tá? A eletricidade aparece na segunda revolução industrial, e a partir daí você tem máquinas e motores e você tem um aumento da produção. Na terceira revolução você já tem a parte de eletricidade, eletrônica, um pouco de automação, né? Já tem uma parte de robôs operando, porém somente com a quarta revolução, que teve início em 2010, nós temos efetivamente, né, todo o aspecto que a gente está discutindo nesse momento, né, que a gente vai rever nesse momento aqui, que dá essa ideia de você ter uma fábrica inteligente, com pessoas inteligentes, que fazem o curso da PCP, inclusive, né, para poder atender aí a demanda e a necessidade dessas novas fábricas. Então, exige conhecimento, capacidade técnica e uma variedade de informações inerentes a esse novo momento, né? Mexer com tecnologia, inteligência artificial, Big Data, internet das coisas. Então, tudo isso aí faz parte, né? Robô, a parte de robótica, vocês já fizeram um primeiro momento aí, né? Aquele curso nosso que tem visualização, tem 3D, a parte de eletrônica e elétrica, enfim, os dados que são gerados, que são de forma muito intensa, muito forte, o número é exageradamente elevado, e para tudo isso você precisa controlar, né, e disponibilizar esse material a partir do momento que eu quero gerar um relatório, né, que eu quero administrar ali meu PCP. Então, vocês estão vendo que são inúmeras situações que você, como técnico, passa a observar, e quando você entrar na indústria, você vai vivenciar exatamente o que a gente está discutindo aqui, e já comentei com vocês, existe a possibilidade de vocês, em função da formação técnica que é inerente ao curso, vocês podem ser chamados para trabalhar em outras áreas, não só no PCP, em função da facilidade que vocês jovens têm hoje para trabalhar com essa nova tecnologia. Bom, então, justamente, as novas tecnologias da indústria 4.0 trouxeram um avanço inédito, né, gente? Qual é o resultado? Empresas mais eficientes, processos otimizados, né? Você aproveitar ao máximo o processo. Você reduz o custo do material, o custo da matéria-prima que fica em estoque, né? O tempo de produção, enfim, evita desperdícios e erros que acabam, né, sendo produzidos durante o processo. A gente fala assim para vocês, né, mas professor, ali não tem, dando esses exemplos, vocês podem estar pensando, mas ali não tem só pessoas técnicas qualificadas? Temos, gente, nem todos são técnicos, tá? Ponham isso na cabeça, tá? Vocês serão alguns dos poucos que vão entrar na indústria que tem curso técnico. Isso é normal ainda, tá, gente? É uma área que exige tanta capacidade técnica, mas você tem operadores ali, em boa parte deles, que não têm a formação como vocês têm. Por isso, a possibilidade de vocês crescerem tanto dentro de uma empresa, né, a parte profissional de vocês. Bom, dentro das primeiras tecnologias que a gente observou, primeiro foi o Big Data.
né? Você tem uma abordagem com relação aos dados que são gerados, você tem uma grande variedade de informações, muito complexos, e tem que ter uma velocidade cada vez maior para processar esses números. Né? Então, são coisas surpreendentes. Né? Vamos lá, gente, exemplo simples. Vocês acabaram de ligar o sistema aí, né, uma cidade a 70 quilômetros de Curitiba, ligaram o sistema e imediatamente passaram a ter a imagem de dentro do estúdio aqui onde eu estou. E eu, da mesma forma, passei a ter a imagem de vocês. Quantos segundos demorou para fazer isso? Né? Então, a velocidade hoje se torna uma coisa espantosa. Para quem não sabe, gente, na década de 60, eu fiquei sabendo disso muito tempo depois. Imagine que você ia ligar daqui de Curitiba para Londrina, da capital para a segunda maior cidade do estado, Londrina. Você ia na companhia telefônica e passava o telefone. Eu quero ligar para esse número em Londrina. Ah, então tudo bem, nós vamos ligar, a ligação vai completar daqui 8 horas. Gente, 8 horas para você fazer a ligação. Hoje o teu celular, o que acontece? Em instantes você manda uma mensagem para a pessoa que está em Manaus. Quiser se comunicar comigo, é imediato. Você já tem ali a informação que a pessoa recebeu a informação e a informação que ela leu a informação. Então veja você, gente, o tempo que você tem de resposta para tudo isso aí. Isso é tecnologia, tá? Eu peguei a época ainda, no início ali da internet, ela era discada. Enquanto você usava o sinal para fazer a internet, você não podia usar o telefone. Acredite, gente, era assim que acontecia, tá? Vocês pegaram já um momento aí bem diferenciado. O segundo momento, eu tenho a cibersegurança, já que eu tenho uma geração de tanta informação, elas são privilegiadas, não podem estar circulando fora da empresa, boa parte delas, porém elas estão na nuvem. Como que eu vou manter segurança disso aí, gente? Lembra que foi comentado com vocês? Nós tínhamos gabinetes gigantescos, né, com rolos de fita gigantescas, onde era gravada informação nesses rolos. Possivelmente vocês encontram alguma coisa ainda funcionando por aí. Mas era assim que funcionava, tá? Então você tinha o hardware, né? E para roubar da informação dali não era praticamente impossível, né? Você não tinha contato com o material. Hoje não, né? Graças à internet você tem contato com o mundo todo. Então você tem que criar bloqueios para que esse sistema seja eficiente e as suas informações tenham segurança e tragam segurança para a organização como um todo. E entra a inteligência artificial, né? Uma coisa hoje que é fantástica, né? Vocês estão vendo a cada dia, né, os resultados. A alguns momentos chega a ser assustador, né? Porque você tem robôs, software criando textos, trabalhos, né? Uma coisa tecnologia mas acaba substituindo algumas vezes o nosso pensamento. E lembra vocês quando a gente fez aquela parte prática, né, visitando os laboratórios, como é legal você poder trabalhar, né, ligar um equipamento, ligar uma máquina, né? Então você acaba conhecendo, né, o funcionamento e de repente você vai operar uma máquina ou um robô. Então você já tem habilidade para poder fazer com que essa máquina execute funções que você deseja. Programação, simulação, visualização em 3D, conforme a gente viu no laboratório. Então, tudo isso faz parte da nossa formação, é necessário e nós precisamos de tudo isso aí. Aí entra a computação em nuvem. Você tem uma distribuição de serviços de computação, servidores, tem que fazer o armazenamento, banco de dados, redes para ligar, software, que são os programas, análise, inteligência, tudo feito pela internet. Você gera aí uma grande quantidade de informações que tem que ficar memorizada, né? Então você tem que ter uma capacidade de armazenamento e cálculo, né? Porque foi comentado com vocês em alguns momentos, precisamos fazer alguns cálculos para saber, né, dos resultados que nós estamos tendo ali na linha de produção. São coisas básicas, tá, gente? Vocês vão ver que são programas já que existem, você só insere as informações ali para ver qual o resultado. O que eu quero saber? Se a minha produção está de acordo. Lembram que nós comentamos? Tem linha de produção que você tem que parar a máquina, preparar a máquina, fazer o setup da máquina. Então, tem máquinas que levam 40 minutos, tem máquina que leva 2 horas para fazer isso, tem máquina que leva o dia inteiro, tem máquina que, acredite vocês, leva 1 semana preparando a máquina para fazer uma linha de produção nova. Mas como assim 1 semana? A gente não estamos falando em tecnologia, indústria 4.0? Estamos, gente, eles estão tentando minimizar, mas é o processo produtivo. Então coloque mais uma máquina, resolva o problema. Se desse para fazer, a gente faria, né? Mas nem sempre é possível.
Tem manutenção que se tira a máquina do lugar. Imagine tirar essa mesa daqui do lugar, gente. Máquina com computador, tirar daqui, deixar o espaço aqui todinho aberto para fazer a manutenção da máquina. Mas parece loucura isso. É a realidade nossa, gente. Por isso que eu falo, vocês têm que prestar atenção nessas conversas que nós temos aqui, que vocês vão ver coisas aí que vocês pensam assim, mas isso é coisa de maluco, gente. Como é que está acontecendo? Acontece. E é você que programa isso, gente. Tá? Estou falando com o gestor da PCP, você vai programar com a manutenção. Ó, no dia 21 de setembro, você pode parar a máquina aqui para retirá-la daqui para fazer manutenção, que ela deve ser retirada, e faz todo o ajuste necessário. Tá? São situações reais que ocorrem dentro do nosso dia a dia. Bom, eu quero passar para vocês aqui, gente, eu não sei até onde vocês estudaram a história do Brasil, né, do ponto de vista, o que acrescentou para o Brasil, né, esses momentos que a gente vai discutir aqui. Vocês já devem ter visto aí que nós tivemos Santos Dumont, Tiradentes, né? A gente pensa assim, Tiradentes fez a Inconfidência Mineira. Vocês sabiam que Tiradentes fez a utilização do material para a restauração do dente? Foi ele que desenvolveu? Um brasileiro, gente. Santos Dumont desenvolveu o avião. Foi ele que tirou o relógio do bolso e colocou o relógio no pulso. Foi ele que deu a ideia. Vocês já ouviram falar na escada de Santos Dumont? Você pisa com o pé direito no degrau direito, pé esquerdo no degrau esquerdo. E assim vai subindo. Pé direito, degrau direito. Pé esquerdo, degrau direito. Você não pode inverter porque você não consegue alcançar. Foi ele que desenvolveu. Então, observe vocês, só para vocês terem uma ideia, gente, como nós temos, ou já tivemos grandes pensadores e grandes pessoas que trouxeram para nós aqui coisas fantásticas, e de repente a gente não dá importância, né? Ficamos discutindo lá fora, Estados Unidos, Alemanha, uns caras aí que não vão, para a história não serviram para nada. E olha o nosso modelo que vocês estão lendo aí agora, gente, ó. Dom Pedro II. Vamos ver o que ele fez. Só na parte de tecnologia, tá, gente? São construídas as primeiras linhas telegráficas e a primeira estrada de ferro do país. Gente, qual foi a época de Dom Pedro II? Alguém lembra? 1800 e o quê? 1800, gente. Primeira linha telegráfica. O nosso sistema de internet aí, ó, começou com linha telegráfica. Quem deu origem? Dom Pedro II. A linha de estrada de ferro. Vocês já fizeram o passeio aqui em Curitiba para o litoral? Levanta a mão aí quem já fez o passeio. Curitiba para Paranaguá, de trem. Já fizeram o passeio? Nunca fizeram? Um só? Dois? Tem mais alguns do outro lado, ó. Ah, olha aí, ó. É um passeio bonito, né? Vocês viram a construção dessa estrada de ferro? Vocês viram que ela é considerada uma das estradas mais bonitas do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. É um passeio que é indicado para o mundo inteiro para as pessoas virem fazer aqui. E a gente lembra de Foz do Iguaçu, né, com as cataratas. Maravilha também. Bom, vamos lá. Dom Pedro II foi o primeiro fotógrafo do Brasil. Eu trabalhei na Kodak, a gente sabe a importância que a fotografia teve no Brasil. Foi uma coisa fantástica que nós tivemos aqui, tá? O Brasil foi o segundo país do mundo a contar com uma linha telefônica. A primeira linha oficial que ligava o palácio aos gabinetes ministeriais. Então ele se comunicava com os gabinetes e é sabido que tinha um telefone que ficava dentro do corpo de bombeiros para qualquer emergência no Rio de Janeiro. Olha só, gente, a capacidade que nós tivemos aí de alguns governantes nossos. Está a imagem aí do nosso fantástico Dom Pedro II. Né? Tem gente na história que só critica, né, a parte da monarquia, mas esquece de observar o que ele trouxe para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, ele pegava o avião, ia falar avião, pegava o navio, ia para a Europa, ia para os Estados Unidos, não avisava ninguém, para não chamar atenção. Né? Eu sou Brasil, o rei do Brasil, ele não fazia nada disso. Ele ia lá ver o que tinha de tecnologia, comprava a patente e trazia para o Brasil. Está aí, né? O que mais que ele fez, gente? Ó, sob a determinação do imperador, surgiu a filatelia. O que é filatelia, gente? Selo. Filatelia brasileira, com o famoso selo olho de boi. Se alguém achar algum dia, vale uma fortuna isso aí, tá? O segundo selo do mundo a ser circulado nacionalmente entre, olha lá, gente, 1843 e 1844.
Um dos mais raros e procurados pelos filatelistas do mundo todo até hoje. Vale uma fortuna, é incalculável encontrar um material desse, quem tem. Então, olha o período que o Dom Pedro governou, estava governando, né? A gente está trazendo essas informações para a gente. 1874, veio o primeiro cabo totalmente submarino do país. Gente, cabo submarino, vocês têm ideia o que é um cabo submarino? O que é tecnologia que vem atrás disso aí, gente? Inaugurado por Dom Pedro II, conectava o Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Belém. Gente, cabo submarino no mar, 1874, Rio de Janeiro até Belém, para fazer a ligação, para você ter a telegrafia em funcionamento. Depois foi criada a linha ligando Recife, João Pessoa e Natal. Então, dessas pessoas que nós precisamos, sabe, gente, que tragam exemplos de criação de tecnologia, porque nós do PCP, Indústria 4.0, só trabalhamos com tecnologia. Então, serve como inspiração para vocês, né, esses modelos de gênios que o Brasil teve, pessoas dedicadas, para que vocês comecem a pensar, né, na possibilidade de vocês desenvolverem alguma coisa, criarem alguma coisa. Eu já perguntei aqui para vocês, se alguém tem desejo em criar algum dispositivo, alguma coisa, escrever alguma coisa, por favor, fique à vontade. Tá? Que mais? Vamos lá na sequência. Barão de Mauá. Presta atenção o que o nosso Barão de Mauá fez. Desenvolvimento da primeira linha férrea do continente. O empresário foi responsável pelas primeiras indústrias de fundição de ferro estaleiro do país, o início da exploração do rio Amazonas, obras na cidade do Rio de Janeiro e criação de bancos. Foi o nosso amigo que criou os bancos, gente. Aqui no Brasil. Então, empresário de visão, né? Desenvolvendo tecnologia, levando tecnologia Brasil afora. Lembram que no início do século 1800, século XIX, era proibido a indústria no Brasil, que foi comentado com vocês? Era proibido, gente, não podia abrir indústria no Brasil. O Barão de Mauá foi o que começou a quebrar essa situação aí, né? É para quebrar mesmo uma ideia dessa, né? Que atrasou tantos anos, aí, tantas décadas, o desenvolvimento tecnológico no Brasil. A imagem do nosso Barão de Mauá. Fantástico. O que mais? Foi um dos maiores empresários da América Latina, no século XIX. Entre 1850 e até 1854, ele investiu em diversas frentes de infraestrutura no Brasil, né? Fazendo aí toda essa parte de ferrovias e tal, explorando lá o Rio Amazonas. A cidade e o estado do Rio, a navegação do Rio Grande do Sul e do Amazonas, de norte a sul, gente. O cara foi de norte a sul, né? Norte a sul, os extremos. Foram alguns dos principais alvos de Irineu Evangelista, conhecido aí como Barão de Mauá. Na sequência, quem nós temos? Getúlio Vargas, outro presidente fantástico. Em 1938, ele criou o Conselho Nacional do Petróleo, CNP. Esse órgão possuía a função de regulamentar as áreas de petróleo e gás natural do Brasil. Lá na década de 40, hein, gente? 30, na verdade, né? Criou em 39 o Conselho de Águas e Energia Elétrica, né? Tudo isso aí deu origem ao que nós temos hoje. Fundou em 1941 a Companhia Siderúrgica Nacional, a primeira fundição do Brasil, a gente só veio em 1940. Décadas de atraso, mas foi graças ao Getúlio Vargas que a gente conseguiu, né? Foi uma doação do governo americano, para quem não sabe. Em 1942 criou a Companhia Vale do Rio Doce, que foi na década aí dos anos 2000 privatizada, e hoje é a maior mineradora do mundo, se não a maior, uma das maiores, né? Getúlio Vargas. Tudo que vocês conhecem de lei trabalhista, 13º, férias, adivinha quem criou? Está aí, ó, o nosso presidente. O que mais que ele fez? Em 44, o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, dando origem a todo o desenvolvimento da indústria nacional, né, que nesse período aí, décadas seguintes, começamos a ter quem? As montadoras, Volkswagen, Ford, GM, que se instalam no Brasil e passam a produzir os veículos. Tanto é que hoje o Brasil está entre os 5 maiores produtores de veículos do mundo. Em 53 ele criou a Petrobras. Olha quem criou a Petrobras, foi Getúlio Vargas.
instituiu um monopólio, né, pertencia só à Petrobras, a exploração. Hoje foi dada abertura para que outras empresas possam explorar, extrair e fazer a refino. Né? Você sabe que extrair é uma coisa, e refinar para transformar em gasolina e óleo diesel é outra coisa totalmente diferente. Em 52, ele cria o Banco Nacional de Desenvolvimento. Em 52, também regulamentou o trabalho do menor aprendiz. Hoje vocês têm aí a possibilidade de fazer estágio, né? Dentro dessa lei aí. Então, são situações que vocês veem aí, gente, desses grandes pesquisadores e governantes que o Brasil teve, tá? Outro pesquisador, nem coloquei aqui, mas como a gente tem um tempo para citar, alguém já ouviu falar no Padre Landel? Padre Landel, acreditem vocês. Em São Paulo, ele desenvolveu um sistema de comunicação, isso em 1879, por aí. Ele é reconhecido hoje mundialmente que ele conseguiu fazer a primeira transmissão via rádio, sem fio, por um trecho de 2 quilômetros. Isso lá no bairro Ipiranga, onde tivemos aí a proclamação da independência do Brasil, bairro Ipiranga. Foi o Padre Landel que desenvolveu, acreditem vocês, brasileiro. Nos livros de telecomunicações do mundo todo, ele é citado. Na história do Brasil, ninguém sabe quem foi o cara. É essa a nossa vergonha que nós temos, né? Os principais fatos e os principais pesquisadores e governantes, a gente não dá o devida atenção. Eu só citei alguns, tá, gente? Tem outros tantos aí que vocês não têm ideia, né? Que desenvolveram grandes obras, grandes pensadores, né, em diversas áreas, cultura, arte, religião, que são reconhecidos a nível mundial. E aqui dentro do Brasil não está nem no livro de história registrado. Espero que vocês façam aí o bom aproveitamento desse momento que a gente está vendo aí, vejam aí na sequência aí, pesquisando, né, aí as referências sobre os grandes pensadores que o Brasil teve. Nós não somos só futebol, samba e praia, viu, gente? Nós temos muita coisa interessante e inteligente. Vocês que moram aí mais para o lado do interior, o agronegócio do Brasil hoje simplesmente nós levamos alimentos para 10% da população do mundo. Qualquer coisa em torno de 1,1 bilhão de habitantes se alimentam com o que é produzido no Brasil, gente. Tem várias culturas aí que o Brasil é simplesmente o número 1. Então são coisas, né, que vocês têm aí a favor do país. E a partir daí, desse momento, você consegue, né, criar tecnologia, como é o caso do agronegócio, né? Aumentando a tecnologia, melhorando, desenvolvendo, criando condições, os cursos técnicos na área que atende a agricultura, né, por assim dizer, estão cada vez mais desenvolvidos, né, melhorados nesse sentido aí, né? Trazendo uma melhoria lembra a famosa produtividade do campo, que para nós aqui na indústria é um verdadeiro drama, né, gente? Aumentar a produtividade das empresas. Então, vocês puderam observar, né? Nós temos aí inteligência artificial, big data, segurança de dados, né? Geração de informações, internet na nuvem aí, para que você possa controlar toda essa informação, gerar dados, informações, melhorar o sistema do que, gente? De gestão da indústria. E você, como técnico em PCP, vai ter o teu acesso via computador para poder obter essas informações. Você é uma das pessoas que será autorizada a manipular esses dados, essas informações, gerar relatórios, gerar gráficos e, a partir daí, tomar decisão, a famosa tomada de decisão, que parte de pessoas como vocês, que têm curso técnico e são gestores do PCP. Legal, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro? Semana que vem é avaliação, tá? Tá tudo bem? Sim. Eu vou só encerrar a aula aqui, né, a gravação, e já volto aí para falar com vocês.